Olá, sou o Capitão Wagner, professor de legislação da Polícia Militar e da legislação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Iniciaremos aqui um curso que vai lhe preparar para 4 concursos. Para o concurso de soldado da Polícia Militar do Ceará, soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará, oficial da PM e oficial do Corpo de Bombeiros. Com o conteúdo que nós vamos ver, você vai estar preparado para fazer qualquer desses 4 concursos na disciplina de legislação específica destas corporações. Quando a gente vai iniciar esse curso, eu sempre costumo dizer que a gente tem que seguir algumas orientações iniciais. E essas orientações são, primeiro, direcionar para a previsão do edital. A primeira coisa que deve ser verificada é o que vai cair no meu concurso. O que o concurso está determinando que eu tenho que ter conhecimento. Eu vou ter que direcionar para o que está previsto para o meu edital. Será que o edital prevê toda a legislação da Polícia Militar? Será que ele fala só de alguns artigos de determinada lei? Então eu vou ter que direcionar para o que está previsto. Dentro desse direcionamento do conteúdo, eu vou marcando no edital que eu estou estudando e assim sucessivamente. Também vou ter que procurar direcionar o concurso para o qual eu vou concorrer. Como eu falei, são 4 concursos diferentes. Eu estou estudando promoção. Quando eu vou fazer o concurso para oficial da Polícia Militar ou oficial do Corpo de Bombeiros, lógico que eu vou dar mais atenção para a promoção dos oficiais. Quando eu estou fazendo concurso para praça, para soldado da PM ou soldado do bombeiro, eu vou direcionar para a promoção das praças. Então, dessa maneira você vai estar direcionando seu estudo e vai estar ganhando tempo na hora de adquirir seus conhecimentos. Por fim, a questão da atualização do seu material de estudo. Seu material de estudo tem que estar completamente atualizado. A legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ela sofre constantes alterações. Agora, no finalzinho do ano de 2012, ela teve algumas alterações. Então, se você vai pegar um material para estudar e pegar o material do último concurso para soldado da PM, já vai estar desatualizado. Então, houveram algumas alterações, você tem que estar com esse material completamente atualizado. A própria legislação ela já diz o que você tem que conhecer para fazer esse concurso. O artigo 10 do Estatuto, que é a Lei 13.729, ele prevê como pré-requisito para você ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros o conhecimento de 2 leis: Código Disciplinar das 2 corporações e o Estatuto, que é a própria Lei 13.729. Então você vai precisar estudar 2 leis: Lei 13.407 e a Lei 13.729. A 13.407 é o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e a Lei 13.729 vai ser justamente o nosso estatuto que a gente vai estudar na sequência. A gente vai iniciar o nosso estudo pelo Código Disciplinar, que é a lei que rege a vida disciplinar dos militares cearenses, para que a gente em seguida possa ver o estatuto. Então a gente vê todo o Código Disciplinar, na sequência a gente vai ver o estatuto, que é uma outra lei. Então vamos iniciar o nosso estudo pela Lei 13.407. A Lei 13.407, como eu falei, é o próprio Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. É interessante nós sabermos que seja policial militar ou seja bombeiro militar no Estado de Ceará, os 2 estão regidos pela mesma lei, que é justamente o Código Disciplinar. Existe um Código Disciplinar do Exército, que é aplicado aos militares federais e é aplicado em algumas unidades da Federação, onde não existe um regulamento disciplinar. Por exemplo, lá no Distrito Federal, aplica-se o regulamento disciplinar do Exército, que é diferente do que a gente vai estudar hoje. Então, para o caso do Ceará, que existe um código disciplinar próprio, a gente vai estudar a vida disciplinar dos militares do Ceará, esses são chamados militares estaduais, através dessa lei 13.407. O próprio título da lei, ele é copiado e colado no artigo 1º da lei, que diz o seguinte: esta lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Corporações militares estaduais, importante, organizadas com base na hierarquia e disciplina, importante também, dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais. Então a gente vê que o artigo 1º traz um conceito amplo do que seria esta lei. É uma lei que é aplicada somente aos militares estaduais. É a lei que diz que esses militares estão regidos sob o signo da hierarquia e da disciplina. Todo militar
ele é regido pela hierarquia e a disciplina, e a gente tem que saber diferenciar a hierarquia e disciplina. Esses conceitos são previstos na própria lei, na Lei 13.407, lá no artigo 3º e no artigo 9º, a gente tem esses dois conceitos. O conceito de hierarquia está no artigo 3º, o conceito de disciplina está no artigo 9º desta lei. Muitas pessoas acabam confundindo a questão do conceito de hierarquia com disciplina. O próprio militar acaba se confundindo. Você chega para ele e pergunta para o militar, meu irmão, o que seria a hierarquia? Aí ele vai dizer, hierarquia é você obedecer o superior, cumprir o regulamento, obedecer às leis, às normas, e na verdade ele está dando o conceito de disciplina. Disciplina que é tudo isso aí, que é você obedecer, acatar as ordens legais dos superiores, é você acatar as leis, regulamentos e normas, é você obedecer o que está previsto em lei. Isso é disciplina. Hierarquia, na verdade, é a divisão dos cargos com a consequente divisão de responsabilidades. Desde o aluno soldado, que está lá na base, até o coronel, que é o maior cargo da hierarquia militar estadual. Lembrando que lá no Exército existe o cargo de general, mas aqui a gente não vai ter o cargo de general na Polícia Militar do Estado de Ceará. Então vai ser do aluno soldado ao coronel, a divisão da hierarquia, a divisão dos cargos com a consequente divisão das responsabilidades. Só que o artigo 1º ele é mais amplo. Ele fala que os militares estaduais estão sujeitos a esta lei, que esta lei organiza a hierarquia e disciplina, e diz também que ela estabelece o procedimento administrativo e disciplinar para apuração do cometimento de transgressões disciplinares. O militar faltou ao serviço, ele já vai ser punido, professor? Não. O militar cometeu uma transgressão disciplinar, identificada a transgressão, comunicado o fato, vai ser aberto um procedimento administrativo disciplinar. Se ao final do procedimento ficar comprovado que houve a transgressão e o militar não conseguir justificar, porque ele pode muito bem ter faltado ao serviço porque estava doente, porque estava acompanhando o filho no hospital, então se ele justificar, não vai ser punido, mesmo tendo cometido a transgressão, conforme as causas de justificação que estão previstas lá no artigo 34 do Código Disciplinar, da Lei 13.407. Então, justificou, ele não será punido. Mas se durante o procedimento fica comprovado o cometimento da transgressão e há uma ausência de uma justificação, ao final ele será punido em virtude da falta de uma justificativa. Então, o procedimento vai ser feito conforme as regras estabelecidas aqui no Código Disciplinar. O Código Disciplinar diz como será feito esse procedimento administrativo disciplinar. A gente vê claramente aqui no final do artigo, quando ele diz: estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar dos militares estaduais. Então esse foi o nosso artigo 1º. A gente na sequência vai explicar para vocês o que seria a hierarquia, de que maneira é dividida a hierarquia na Polícia Militar. Isso aqui é extremamente importante, está previsto no Código Disciplinar e também no Estatuto. Então é básico, é elementar para o seu concurso conhecer a questão da hierarquia. Primeira coisa que eu tenho que saber em relação à hierarquia: existe uma divisão de carreiras na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Existe a carreira das praças e a carreira dos oficiais. Se você quer ingressar na carreira das praças, para isso você precisa preencher alguns requisitos e quando se fala em escolaridade, é exigido o nível médio, você ter terminado o seu 2º grau. Já quando eu falo do oficial, a exigência vai ser de nível superior. Existem duas portas de entrada na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Quais são, professor? São essas duas. Você pode entrar como aluno soldado ou você pode entrar como aluno do CFO. Então só existem essas duas portas de entrada na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, sendo como aluno ou aluno soldado ou aluno do curso de formação de oficiais, que também é chamado de cadete. Professor, mas antigamente existia uma outra porta que era como sargento. Ainda existe isso? Não. Hoje não existe mais esse acesso. Só existem essas duas formas, ou como soldado ou como aluno CFO. Se você entrar como aluno soldado, terminando seu curso de formação, você é nomeado soldado, aí na sequência cabo, primeiro sargento, subtenente, encerrando aí a carreira das praças. Professor, então quem entrar como soldado só pode ficar até subtenente. Se você fizer um outro concurso, aí você já pula para a carreira dos oficiais, vai lá, cadete, aspirante, assim sucessivamente. Professor, mas se eu não fizer outro concurso público, eu posso chegar a oficial? Pode. Se através do curso de habilitação de oficiais, que é um concurso interno, dentro da corporação, seja PM ou bombeiro, você pode, de subtenente, passar para aluno do CHO,
aluno do curso de habilitação de oficiais, em sequência, primeiro tenente, chegando no máximo até capitão. Existem algumas propostas de mudança na legislação para se criar o cargo de major QOA, mas até agora não. Então, se você entrar como soldado, no máximo você chegaria até capitão, isso se você não fizer um concurso, né, por fora e passar direto para o CFO. Então, essa é a carreira das praças. Entrando como oficial, aí como eu falei, você vai ser cadete, terminando o seu curso de formação, que hoje dura 3 anos, mas existe uma previsão para reduzir para 1 ano e meio, talvez no concurso que você vai fazer já seja 1 ano e meio. Então, terminado esse CFO, você vai ser aspirante a oficial, na sequência você vai ser primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Vamos lá para o quadro novamente para a gente fazer algumas explicações. Professor, primeiro tenente, mas cadê o segundo? Não existe mais o segundo tenente aqui na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Primeiro sargento, não existe mais o segundo e o terceiro sargentos. Então, o quadro está perfeito. A gente tem a divisão aí das praças e dos oficiais, sendo que é importante nós sabermos que quem vai promover os oficiais, conforme informação do quadrozinho ao lado, vai ser o governador do estado. O nome do cargo do oficial é posto, está em negrito, e esse posto vai ser conferido ao oficial por ato do governador do estado. Então, as promoções dos oficiais são feitas pelo governador do estado. Então, à medida que você é aspirante e é promovido a primeiro tenente, quem vai fazer isso é o governador do estado através de um ato governamental. Professor, assim como é o governador quem nomeia e promove os oficiais, eu pergunto, o governador é a única autoridade que pode colocar o oficial para fora da corporação? É sim, o governador é a única autoridade que pode demitir um oficial conforme quadro ao lado. O quadro diz: os oficiais são promovidos por ato do governador, sendo esta autoridade a única que pode demiti-los. Então, só quem pode demitir os oficiais é o governador, logicamente. Para demitir o oficial, ele tem que ter praticado um fato grave, vai ter direito à ampla defesa contraditória naquele procedimento administrativo e disciplinar que nós falamos. Ao final, se considerado culpado e não justificar o cometimento da transação, ele poderá ser demitido da corporação. Lembrando a você que não existe demissão a pedido na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Essa demissão só se aplica como forma de punição. Se o militar quer sair da corporação, ele pede exoneração, nunca ele vai pedir demissão. Então a gente viu lá no quadro a carreira dos oficiais, vamos falar agora um pouquinho, voltando para o quadro, falar da carreira das praças. A gente tem aqui vários cargos, eu tenho o aluno soldado, eu tenho o soldado, eu tenho o cabo, o sargento, o subtenente, e tem ainda o aluno do CFO e o aspirante, que são praças especiais. Eu vou grifar aqui as 3 praças especiais, que são o aspirante, aluno do CFO e o aluno soldado, para que nós saibamos que essas praças especiais, elas não têm estabilidade, não têm nenhuma garantia em relação aos seus cargos. Então, são chamadas de praças especiais. Professor, mas o aluno do CFO, ele não vai ser oficial? Ele aqui vai ser chamado de praça, enquanto não for primeiro tenente, ele vai ser chamado de praça especial. Então, o aluno do CFO e o aspirante também vão ser chamados de praças especiais. O nome do cargo dessas praças, como a gente está vendo aí, é graduação. A graduação é o nome do cargo da praça. Então, principalmente a CESP adora fazer esses trocadilhos. Se na prova ele disser falar em posto de sargento, em graduação de major, graduação de capitão, está havendo uma troca, porque o posto vai ser dos oficiais e a graduação vai ser das praças. Cuidado para não errar na hora da prova, quando se falar em relação a este cargo do oficial, que tem esse nome conforme a gente explicou. Então, o cargo das praças é a graduação. Essa graduação já é conferida pelo comandante-geral da corporação. É esse comandante-geral quem confere a graduação às praças. Então, quem promove as praças é o comandante-geral da corporação, seja da PM ou do Corpo de Bombeiros. Cada um dos comandantes é quem vai fazer essa promoção. Então, quando se fala em promoção de praças, o responsável por promover as praças vai ser o comandante-geral dessa corporação, seja PM ou Corpo de Bombeiros. O comandante-geral também poderá excluir essa praça, poderá demitir ou expulsar a praça, conforme a explicação aqui do lado. As praças são promovidas por ato
do comandante-geral, sendo esta autoridade o controlador-geral, o secretário de Segurança Pública ou o governador que pode expulsar ou demitir. Acho que você percebeu, lá nos oficiais a gente falou só em demissão. Aqui nas praças a gente já está falando em demissão ou expulsão, já que a praça pode ser demitida ou expulsa. A gente vai explicar isso mais lá na frente. Não se preocupe que a gente vai entender bem direitinho a diferença de expulsão para demissão. Então o comandante-geral é quem promove e também pode colocar para fora. Só que acima do comandante-geral a gente tem secretário de segurança, tem controlador e tem o governador de estado que também pode fazer isso, que pode expulsar ou demitir essa praça da corporação. Só para verificar se você realmente entendeu o conteúdo, vamos voltar aqui para o quadro. Ingressei na corporação, professor, como cadete, aluno do CFO. Passei lá meu período no curso de formação, fui promovido a aspirante. Quem que vai promover esse aluno do CFO a aspirante? Fica bem claro aqui que vai ser o comandante-geral da corporação. Essa primeira promoção é o comandante-geral que faz. Terminado o estágio supervisionado, que é o aspirantado, vai ser promovido a primeiro-tenente. Quem é que vai fazer isso agora, professor? Agora quem faz isso é o governador do estado, porque agora está se conferindo o cargo de oficial a este cidadão. Então acho que ficou claro que a hierarquia é a divisão desses cargos com a consequente divisão da responsabilidade. Então a gente passa do conceito de hierarquia e vai falar um pouquinho agora a respeito de disciplina prevista lá no nosso artigo 9º. O artigo 9º dá o conceito de disciplina e diz para a gente o seguinte: a disciplina militar é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral, vou grifar isso aqui, das leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos e de cada integrante da corporação militar. Veja só, quando se fala em acatamento integral, se fala todas as leis, todas as normas e todas as ordens. Para que não fique nenhuma dúvida, na verdade, o militar só é obrigado a acatar, a obedecer às ordens legais. Logicamente, uma ordem ilegal não deve ser cumprida por um militar, porque se ele cumpre uma ordem ilegal, ele vai ser responsabilizado junto com quem deu essa determinação. Então, aí a chamada responsabilidade solidária. Responde o subordinado, responde também o superior que deu a determinação ilegal. Então, no caput do artigo 9º foi dado esse conceito do que seria a disciplina. Para não gerar nenhuma dúvida, na sequência, há uma correção, o legislador corrige, especifica que somente as ordens legais devem ser acatadas, devem ser obedecidas, pelo subordinado. Então, o subordinado vai ser obrigado a cumprir somente as ordens legais que emanarem do seu superior. Esse é o conceito previsto aí no artigo 9º. Na sequência, a gente passa para o artigo 2º. O nosso artigo 2º vai dizer quais são os militares que estão sujeitos a este regulamento disciplinar. Quais são os militares que podem ser punidos se não cumprirem as determinações do regulamento disciplinar. Que militares são esses, professor? São só 2 militares. Só quem está sujeito às regras do Código Disciplinar é o militar ativo e o militar da reserva remunerada, com algumas exceções em relação a esses 2 militares. Essa é a previsão do artigo 2º, que diz o seguinte: estão sujeitos a esta lei os militares do Estado do serviço ativo, os da reserva remunerada, nos termos da legislação vigente. Então a lei foi muito objetiva em dizer que somente o militar ativo e o militar da reserva remunerada que estão sujeitos a esta lei, ao regulamento disciplinar. O militar reformado está sujeito ao Código Disciplinar, professor? Não, ele não foi citado aqui no artigo 2º como sujeito ao Código Disciplinar. E quem é esse militar reformado? É o militar que também está aposentado. Assim como o militar da reserva remunerada se aposentou, o militar reformado também se aposentou. E qual é a diferença, professor? A diferença do militar da reserva remunerada para a reforma é que o militar da reserva ainda pode ser convocado, ainda pode retornar para ativo, enquanto que o militar reformado está definitivamente dispensado da prestação do serviço na ativa. Então, só o militar ativo e o militar da reserva remunerada é que estão sujeitos às regras desta lei, deste Código Disciplinar. Na sequência do artigo 2º, voltando aqui para o artigo 2º, a gente vê o seguinte: o disposto neste artigo não se aplica. Quem é que, mesmo sendo militar, não vai estar sujeito a essas regras? Primeiro,
Aos militares do Estado ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos. Então vamos explicar que cargos são esses, os cargos públicos não militares e os cargos eletivos. Cargo eletivo: militar se candidatou a um cargo eletivo, a vereador, a deputado, a prefeito, e foi eleito. Ao assumir esse cargo eletivo, o militar está livre de responsabilidade em relação a esta lei, ao Código Disciplinar. O militar, enquanto exercendo esse cargo eletivo, sendo vereador, deputado, prefeito, seja o que for, se fala mal do comandante-geral, se fala mal do secretário, se fala mal do governador, não está sujeito a um procedimento disciplinar. Ele está isento. Professor, mas quem assume um cargo eletivo não vai para a reserva remunerada? Vai. Só que aqui é uma exceção. Mesmo estando na reserva remunerada, ele não está sujeito às regras desta lei. Então, um militar que ocupou um cargo político, um cargo eletivo, se livra do cumprimento, se livra de obediência a essas regras do Código Disciplinar. Ocupante de cargo público não militar é o militar que está ocupando um cargo civil, cargo qualquer civil, um diretor do Detran, um secretário qualquer. Então, esse militar que está na função não militar, na função civil, se livra de responsabilidade em relação às obrigações do Código Disciplinar. Na sequência, a gente vê que também não estão sujeitos os magistrados da Justiça Militar. Professor, quem são esses magistrados? O magistrado, na verdade, é o juiz da Justiça Militar. Quando o militar comete um crime militar, ele vai ser julgado por magistrados, por juízes da Justiça Militar, da Auditoria Militar. E quem são esses juízes? São outros militares. O julgamento do militar, quando comete um crime militar, vai ser feito por 5 pessoas. Eu vou ter um juiz de direito e eu vou ter 4 oficiais da corporação a qual ele pertence que vão julgar esse militar. Então, esses 4 oficiais são militares, mas enquanto estiverem exercendo a função de magistrados da Justiça Militar, se livram de obediência em relação ao Código Disciplinar. Na sequência, como eu já havia falado, os militares reformados do Estado também não estão sujeitos a esta lei. Então, o militar reformado também está aposentado, assim como o militar da reserva remunerada, só que está definitivamente dispensado de prestação do serviço na ativa. Não mais poderá retornar para a ativa, não pode ser convocado, enquanto o militar da reserva remunerada ainda pode ser convocado, ainda poderá retornar ao serviço ativo. Vamos lá na sequência. A gente tem aí a distinção entre os militares, para que a gente possa entender o artigo 2º. O professor acabou puxando alguns conceitos lá do Estatuto, acabou trazendo alguns conceitos para que nós pudéssemos entender realmente quem são os militares que estão sujeitos ao Código Disciplinar. A lei divide os militares em militares ativos e inativos. Quando se fala em militar ativo, fica muito fácil, porque militar ativo é aquele que está na carreira, exercendo ainda a sua carreira de militar, está no exercício da carreira, está trabalhando. Ah, professor, então o militar que estiver de férias não é mais ativo? É, porque as férias são afastamentos temporários, licença é afastamento temporário. Então, se ele estiver só no afastamento temporário, não deixa de ser militar ativo. Agora, quando ele se aposenta, seja através da reserva ou da reforma, ele passa para a inatividade. Então, indo aqui para o nosso quadro, a gente tem 2 tipos de militares, o militar ativo e o militar inativo, sendo que o ativo vai ser o militar de carreira, como a própria lei diz, está lá no nosso estatuto, os aspirantes a oficial, cadetes e alunos soldados, os alunos dos cursos específicos de saúde, capelania e complementar, os componentes da reserva remunerada quando convocados. Cuidado para não confundir isso. Veja só, o militar que está na reserva remunerada, como eu falei, pode ser convocado e retornar para ativo. Quando ele é convocado que retorna para ativo, de novo ele faz parte do efetivo ativo. À medida que ele estava aposentado, mas retornou, seja por uma convocação voluntária, ele voltou porque quis, seja por uma convocação obrigatória, que ele é obrigado a retornar, convocação compulsória, em qualquer dos casos, quando ele volta para ativo de novo, ele é chamado de militar ativo. Vamos lá para o militar inativo, que aqui é que a gente vai ter algumas dúvidas. Tem 3 tipos de militares inativos: militar da reserva remunerada, da reserva não remunerada e militar reformado. Vamos tentar explicar cada uma dessas situações. O que é a reserva remunerada? É a situação mais comum de aposentadoria. O militar trabalhou o tempo que tinha que trabalhar
e se aposentou. Essa é a reserva remunerada. Ele se aposenta e continua recebendo a sua remuneração. Professor, e a reserva não remunerada? Esquisito, né? O militar está aposentado, mas não está recebendo a sua remuneração. Que caso é esse? Como a gente aprendeu que o militar ele deve dedicação integral à sua corporação, se o militar passar em outro concurso público e assumir um cargo civil público permanente, ele passa automaticamente para a reserva não remunerada. Ao assumir um cargo civil público permanente, o militar passa para a reserva não remunerada, continua sendo militar para todos os efeitos, mas está aposentado e está sem direito à remuneração, porque ele não pode acumular os dois cargos públicos. Professor, dê um exemplo. O militar passou no concurso da Polícia Federal. Ao assumir o cargo de policial federal, imediatamente ele vai ser transferido para a reserva não remunerada. O militar passou no concurso do Banco do Brasil. Ao assumir o cargo no Banco do Brasil, automaticamente ele vai para a reserva não remunerada. Onde é que está isso, professor, que eu não achei? Não está na Lei 13.407, está lá no Estatuto, na Lei 13.729, no artigo 199, você vai encontrar essa informação. Na sequência, a gente explica o militar reformado. O militar pode ser reformado por três motivos diferentes. Ele pode ser reformado por idade, ele pode ser reformado em virtude de problema de saúde, né, uma doença qualquer que não permite mais que ele exerça a função, ou então o militar vai ser reformado como punição, é a chamada reforma administrativa disciplinar. Então são as três formas que levam o militar à reforma. Independente das três, seja por punição, por idade ou por doença, o militar nessa condição não está sujeito às regras do Código Disciplinar. A gente vai explicar direitinho essa história de reforma. A gente vai falar muito da reforma administrativa disciplinar, porque ela é uma punição. E que punição é essa, professor? Se o militar está trabalhando, de repente ele é obrigado a se aposentar e continua recebendo sua remuneração. É verdade. O militar que for punido com a reforma, ele vai se aposentar e continua recebendo a remuneração. E onde é que está a punição? A remuneração que ele vai receber é proporcional ao tempo de serviço. O militar tinha 15 anos de polícia ou de bombeiro e foi expulso, melhor dizendo, e foi reformado por um fato grave que ele tenha cometido. Ao ser reformado por punição, ele vai receber somente metade do seu salário, porque para se aposentar com salário integral, ele tinha que ter 30 anos. Como só tinha 15, automaticamente ele vai receber só metade do salário. Então a reforma por punição sempre vai gerar salário proporcional. Já a reforma por doença ou por idade vai depender da situação, pode ser proporcional ou integral. De tudo isso, por que o professor colocou esse slide para a gente estudar? Para vocês lembrarem que somente dois tipos de militares estão sujeitos ao Código Disciplinar. Quais são? O militar ativo e o militar da reserva remunerada. São os únicos militares que estão sujeitos ao Código Disciplinar. Na sequência, a gente tem aqui o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. Então, para concluir esse vídeo, a gente vai estudar esse assunto, que é um assunto importante. Para quê? Para a gente saber distinguir a questão da hierarquia. A hierarquia se relaciona primeiro ao escalonamento. Quando se fala em escalonamento hierárquico, não tenha dúvida. Quem tiver o maior cargo tem o maior poder. Entre um capitão e um sargento, quem manda? O capitão, logicamente. Entre o capitão e o coronel, quem manda é o coronel. Então, quando eu falo em cargos diferentes, eu estou falando de escalonamento hierárquico. Então, não há a menor dúvida que o de maior cargo vai ter a maior responsabilidade, também vai passar as determinações. Já quando eu falo em antiguidade ou precedência funcional, necessariamente eu vou estar falando do mesmo cargo. Eu nunca vou falar em antiguidade entre um sargento e um capitão. O sargento pode ter 30 anos que está no bombeiro e o capitão só tem 10 anos. Quem manda é o capitão, porque aí eu estou falando em cargos diferentes. Então a antiguidade só vai valer quando eu estiver falando no mesmo cargo. Entre dois sargentos, entre dois capitães, quem é o mais antigo? Então eu vou distinguir quem é o mais antigo através das regras do nosso artigo 4º do Código Disciplinar, que vai dizer quais são os critérios para se estabelecer a antiguidade. Então vamos aqui, quando eu falo em escalonamento, como eu já falei, entre um capitão e um sargento, sempre o capitão vai ter o maior poder. Vamos estudar um pouquinho que é a antiguidade, para tentar distinguir entre o sargento A e o sargento B, quem é que manda. O primeiro critério
de antiguidade, diz que mais antigo é aquele que tem mais tempo no último cargo. Então, quem é que tem mais tempo de sargento? Aí eu vi que a promoção a sargento, os dois, ocorreu na mesma data, em dezembro de 2008. Então, eu vou para o segundo critério, que é a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Antes de ser sargento, ele era cabo. Vamos ver aqui, foram promovidos a cabo na mesma data. Então, eu vou ver a classificação obtida no curso de formação ou no curso de habilitação. E eu vejo que o sargento A foi o 5º colocado e o B foi o 100º. Então, o sargento A é quem é o mais antigo, por isso, ele é quem vai passar as determinações naquela situação em que estiverem os dois. Salvo se houver uma precedência funcional, porque a precedência funcional está acima da antiguidade. O que é a precedência funcional, professor? Ela se estabelece de duas formas. Ou pela função que o militar está exercendo, ou então no militar ativo em relação ao inativo. Eu só tenho o sargento A e o sargento B. O sargento A está na reserva remunerada e já tem 10 anos que é sargento. O sargento B só tem 1 mês que é sargento, mas está na ativa. Então o sargento B é quem vai ter precedência funcional, porque o ativo tem precedência em relação ao inativo. Então essa é uma das situações. Vamos lá. A precedência funcional, considerando aqui o coronel A e o coronel B, a promoção a coronel do A foi em dezembro de 2010. Então o coronel A tem os 2 anos de coronel. E o B foi em maio de 2007. Então tem bastante tempo. Só que quando eu vou ver a função, eu vejo que o coronel A, que é mais moderno, ele é o comandante-geral da corporação. Por ser o comandante-geral da PM ou do bombeiro, ele é quem vai mandar, ele é quem vai ter precedência, considerando só a função. Considerando agora a situação, esquecendo todos os outros procedimentos, o coronel A é ativo e o coronel B inativo. Se o coronel A é ativo, aí é que ele vai ter precedência funcional em relação ao coronel B. Então, através dessas duas situações, a gente vai saber ou pela função ou então pela atividade em relação ao inativo. A gente conclui esse vídeo, na próxima aula a gente dá prosseguimento.